por algum motivo precisa usar o vídeo, tá? Então, vou deixar a gravação aí rolando. Vou começar a apresentação dos slides. Está aparecendo aí os slides para vocês? Assim, professor. Valeu, obrigado. Pessoas, vamos estudar um pouco sobre algumas características do período composto, tá? A gente vai primeiro fazer uma breve distinção entre frase, oração e período. Embora elas sejam muito semelhantes, e essa distinção também ela é mais didática, né? Mais para a gente poder estudar do que propriamente quando a gente vai usar na prática, tá? Até porque a diferença entre elas não é assim tão significativa. O que vai ser significativa é a característica delas, né? A frase, ela é caracterizada justamente por ser mais simples, tá? Ela pode ser de uma única palavra, tá? Já a oração, ela é um pouco mais complexa e obrigatoriamente ela precisa ter verbos, tá? E o período é a junção de mais de uma oração, tá? Então eu posso ter um período simples e um período composto. No período simples eu tenho uma oração presente nela, né? Porque vai ter um verbo. E no período composto eu vou ter pelo menos dois verbos ou mais, tá? Qual é a área da língua portuguesa que estuda isso, então, que se preocupa com isso? É a sintaxe, tá? Por que que é a sintaxe? Ou o que é a sintaxe? A sintaxe é justamente esse conjunto das relações que as palavras estabelecem dentro das frases, né? A gente tem lá a morfologia que estuda as classes de palavras, que foi o conteúdo que a gente viu anteriormente. E a sintaxe também se preocupa, por exemplo, dentro das relações das palavras, por exemplo, com o sujeito, né? Que foi a última atividade que a gente viu e a última videoaula sobre sujeitos. Então, para que a gente possa compreender melhor a sintaxe da língua portuguesa, né, esse conjunto das relações das palavras que se estabelecem entre si, é preciso compreender, então, um enunciado, tá? E aí, justamente, o enunciado é que entra aí a frase, a oração e o período. Então, frase, oração e período são tipos de enunciados. E aí, dentro dos enunciados, a gente tem unidades, ou seja, a gente tem partes, a gente tem características específicas, tá? Então, a gente começa pela frase, que é a menos complexa, vamos dizer assim, a mais básica. E se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar mais ou menos o seguinte, que frase é uma construção comunicativa de sentido completo, sendo composta por uma ou mais palavras, possuindo ou não possuindo verbos, tá? E aí ela tem um teor afirmativo, ou negativo, ou interrogativo, ou exclamativo, ou imperativo, tá? E a gente vai ver a diferença entre elas. Então, a frase ela pode ser justamente definida, né, por seu propósito comunicativo. Isso significa que a frase é todo e qualquer enunciado que seja capaz de transmitir ou de traduzir um sentido completo em um determinado contexto de comunicação, uma interação verbal. O que é interação verbal? É aquilo que a gente faz o uso da linguagem, ou na escrita, ou na fala, tá? Então, quais são as características da frase? Toda frase ela tem um início e um fim, tá? Então, o que marca esse início e esse fim? Na escrita, que marca o fim é a pontuação. E aí a gente tem o ponto final
a exclamação, a interrogação e as reticências, né? São os principais utilizados. Então, toda frase, no final, ela precisa de uma pontuação, uma vez que se fosse na fala, né, o início e o final da frase é marcado sempre pela entonação característica, né? Então, se eu faço uma pergunta, eu vou dar uma entonação diferente do que quando eu faço uma exclamação, ou quando eu me admiro de alguma coisa, ou quando eu me assusto de alguma coisa, né? Então, qual é o recurso da escrita para marcar isso? O recurso da escrita é justamente a pontuação. E é para isso que existem as vírgulas, os ponto final, a exclamação e a interrogação, né? Então, no limite, né, da escrita, o início é sempre com letra maiúscula, tá? Toda frase, no início dela, se usa letra maiúscula, e o final dela é um sinal de pontuação. E aí, dentro do texto, né, quando a gente tem o início do parágrafo, né, com letra maiúscula, aí vai dando informações, colocando ponto, vírgula, etc. Sempre depois do ponto começa com letra maiúscula. E aí a gente tem alguns exemplos bem básicos assim, né? Por exemplo, o ai, né? Quando uma pessoa grita com que aconteceu alguma coisa, se ele exprime um sentido completo ou o grito de socorro, também pode ser, né? Se exprime um sentido completo, tá? Ele é considerado uma frase, independente se tiver verbos ou não. Ou se eu tenho ali, por exemplo, quanta bagunça, né? Imagina uma mãe falando para as crianças isso. Nossa, quanta bagunça, né? Ou a mãe falando para o filho também, nossa, que coisa terrível você fez. E coisas do tipo. Então, tudo isso pode ser encaixado dentro do conceito da frase, mas nem todas podem ser encaixadas dentro do conceito de oração. Por quê? Porque a oração precisa obrigatoriamente ter verbos. E aí a gente tem alguns tipos de frases, né? Lembra que eu comentei antes lá no início. A interrogativa. O que é a interrogativa? É a frase que serve para fazer uma pergunta, né? Uma interrogação. Quando a gente quer descobrir alguma coisa, quando a gente quer uma informação, né? Por exemplo, que dia você volta? A entonação fica diferente do que dizer que horror, né? Então, a exclamativa, né, ela é finalizada com um ponto de exclamação ou com reticências, e a interrogativa é sempre apenas com o ponto de interrogação. A exclamativa, ela tem um tom mais expressivo, né, uma reação mais exaltada, geralmente, né? Já a declarativa é quando a gente dá alguma informação, né? Por exemplo, amanhã não poderei levantar, ou então, amanhã não levantarei da cama, não sairei da cama, né? E aí ela sempre tem como ponto final, tá? E ela é marcada também pela entonação, né, pela expressividade ou intencional, e geralmente pode ser afirmativa ou também pode ser negativa, né? Pode ser amanhã eu sairei da cama cedo, né, por exemplo, ou não sairei. A imperativa é sempre quando se dá uma ordem. Então, em geral, quando os pais de vocês falam para vocês realizarem alguma tarefa, né, quando eles dão alguma ordem, né, geralmente eles usam esse tipo de frase, imperativo. E traz sempre um verbo no modo imperativo, né? Por exemplo, aqui, ó, fale mais baixo, né? O fale é o modo imperativo do verbo falar, tá? E aí também costuma ser finalizada pelo ponto de exclamação ou pelo ponto final, tá? E aí agora, então, feita essa distinção entre frase e tipos de frases, a gente vai então para a oração, tá? Que também é uma unidade sintática, então ele também se trata de um enunciado linguístico que tem uma estrutura característica, que obrigatoriamente essa característica é a presença do verbo, tá?
Na verdade, essa oração, para ser oração, ela tem que ser caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. Tá? Pode ser o predicado nominal ou o predicado verbal, mas em geral, predicado verbal. Ou verbo nominal também. Qual a diferença entre eles? O verbal é que tem predominantemente o verbo, o nominal é que tem o núcleo, o nome como núcleo, e o verbo nominal é que tem os dois, tem o verbo e tem o nome. Tá? Só que esse nome não é nome de pessoas, tá? Pode ser nome de conceitos, por exemplo. Por exemplo, educação. Educação é um nome, mas é um conceito, não é um nome de pessoa. E aí ele sempre é introduzido na língua portuguesa pela presença, né, desse verbo e também por um sujeito. Então, a oração tem os termos essenciais, né, que é o sujeito e o predicado. Os outros termos que são acessórios, né, o aposto, vocativo, que são termos acessórios que a gente viu quando a gente estudou sujeito, tipos de sujeito, eles não precisam aparecer. Tá? Então, por exemplo, corra. Corra é um verbo, tá? Ele está sozinho, mas a gente entende, ele é uma expressão completa, né? Que é para correr. Aconteceu alguma coisa e é para correr. Tá? Então ele tem um verbo. Se ele tem um verbo, ele é uma oração. Existem frases por verbos? Sim, e elas se encaixam aqui. Tá? Esses doces parecem muito gostosos. Então o verbo ali, ó, parecer, chove muito no inverno. O verbo chover. Tá? Então sempre que aparece um verbo, eu tenho uma oração. E ali eu tenho também, né, o sujeito e o predicado expresso nessas coisas. O corra é o você, que é o sujeito, só que está oculto, né? Então, agora no parecem é os doces, então os doces é o sujeito que está ali. E chove é uma oração sem sujeito, mas tem o verbo. E aí o que é o período? O período justamente também é uma unidade sintática e se trata de um enunciado construído por uma ou mais orações. Então, dentro da oração eu posso ter a frase e dentro do período eu tenho a oração e a frase. Tá? Então, o período é o que engloba as duas anteriores. Tá? Então, na fala, o início e o final do período são sempre marcados pela entonação também, e na escrita são marcados pelas letras maiúscula inicial e pela pontuação específica no final. E aí os períodos podem ser simples ou compostos. E aí o que vai o período simples? É porque tem um único verbo, tá? Então é um enunciado com um único verbo de sentido completo. Por exemplo, os dias de verão são muito longos. Eu tenho o verbo ser ali, e ele indica, então, que é um período simples por ter um único verbo, mas ele tem um sentido completo na frase. Agora, o que interessa para nós, e que eu vou dar mais atenção para essa aula de hoje, então é a partir desse ponto, que é o período composto. Períodos compostos são aqueles que são constituídos por mais de uma oração, ou seja, por dois ou mais verbos, mas pelo menos dois. Tá? Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Ou, então, eu tenho o período composto por três orações, porque eu tenho o verbo ligar, eu tenho o verbo dizer, eu tenho o verbo vir. Tá? Então, por que eu falei todas as coisas anteriores até agora? Foi uma revisão para saber aonde é que eu encaixo nesse universo o período composto, né? Porque o período composto ele existe porque existe esse universo que eu falei, a frase, a oração e o período simples e o período composto. Temos aqui então dois tópicos, né? O tópico 1 e o tópico 2. Era de novo verão, o menino estava na alegria. Quantos verbos eu tenho aqui? Então, na primeira parte eu tenho o era, né? O verbo ser no passado, e o estava, né? O verbo estar, que também está no passado. Se eu tenho dois verbos, já de cá eu sei que eu tenho duas orações, ou um período composto. Na segunda opção ali, o menino a obedecia, carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Eu tenho quantos verbos? Ó, eu tenho o verbo obedecer, carregar, pegar, deixar. Eu tenho quatro verbos. Se eu tenho quatro verbos, eu tenho um período composto, né? Porque eu tenho
4 ações sendo realizadas ali, certo? Porém, dentro do período composto, não é tão simples assim, né? Eu tenho as orações que formam um período composto que podem ser articulados de duas maneiras, por meio de dois mecanismos. Quais são esses mecanismos? É a coordenação e a subordinação. Quando a gente trata de estudo sintático, tá? De estudo da sintaxe, por isso também que eu coloquei essa observação lá no início, que é dentro do universo da sintaxe que a gente está estudando, o termo coordenação indica que as orações que formam o período composto estão no mesmo nível, ou seja, não tem uma hierarquia entre uma oração e outra. Uma não depende da outra para existir, tá? Elas estão lado a lado, mas elas têm funções independentes. Já quando eu tenho o termo subordinação, é porque indica que as orações do período composto estão em níveis diferentes, tá? E tem uma relação de dependência entre elas. Uma não existe sem a outra, tá? Ou pelo menos não no sentido completo, tá? Uma depende da outra, por isso que ela é subordinada, tá? Então, vamos ver aqui, começar com alguns exemplos a partir das coordenadas, tá? As coordenadas, então, ela tem uma independência que se observa entre a oração coordenada de um período que é de natureza sintática, já do ponto de vista do sentido, naturalmente elas estão ligadas. Então, sintaticamente elas são independentes, mas o sentido liga uma com a outra. Então, por exemplo, a mãe suspeitava aquela saciedade. É a oração 1, porque eu tenho o verbo suspeitar ali, e eu tenho a mãe, né? Ali embaixo tem a análise, né? A mãe é o sujeito, o verbo é o transitivo direto, suspeitava, e eu tenho o complemento do verbo, que é daquela saciedade, que é objeto indireto. Então eu tenho tudo ali, a frase está completa. Mas eu tenho uma vírgula e eu tenho uma continuação, né? Então, o que é que liga uma com a outra? É o sentido, né? É o significado. Ele, né, nem pedira sorvete, milho verde e refrigerante. É claro que essa frase está dentro de um texto, então ele é o menino que é o filho da mãe. Então, ele nem pediu, ao pedira é o verbo que está ali. O que foi que ele não pediu? Ele não pediu sorvete, milho verde e refrigerante. Então, o sujeito é o ele, o nem é o adjunto adverbial de negação, e o pedira é o verbo, e o sorvete, o milho e o refrigerante são objeto direto, ou seja, completa o sentido do verbo. Então, eu tenho duas orações, uma do lado da outra, tá? Que elas funcionam como coordenadas. Então, a oração coordenada, resumindo, ela não atua como termo sintático, ou seja, ela não é sujeito, ela não é objeto direto, ela não é adjunta adverbial, ela não é predicativa, ela não é nada da outra. Tá? E a outra oração do mesmo período, e também ela não necessita que a outra oração funcione como um dos seus termos. Então, por isso que elas são independentes sintaticamente. Eu posso separar elas sem perder sentido. Eu posso dizer simplesmente, a mãe suspeitava daquela saciedade. Ponto. Posso terminar ali a frase. Tá? E eu posso começar outra dizendo, ele nem pedira sorvete, milho verde e refrigerante. Tá? Então, por isso que elas não dependem uma da outra. Só que o fato delas não dependerem uma da outra, mas elas estabelecem algum tipo de ligação, e aí essa ligação pode ser feita de duas maneiras. Ou pelos sinais de pontuação, como no caso ali que a gente viu que tinha vírgula, ou pelas conjunções, tá? Então, no exemplo anterior dizemos que elas estão justapostas, isso é, uma fica do lado da outra, sem a conjunção. Elas foram separadas por vírgula. Outros sinais que podem ser usados são os dois pontos, pode ser o ponto e vírgula, e o travessão também pode servir para isso. Tá? Então, quando uma oração coordenada ela não apresenta conjunção, ela é chamada
ela é denominada de coordenada assindética. Assindética significa que não tem, tá? E quando ela é coordenada que se liga por uma conjunção, aí ela se chama coordenada sindética. O sim quer dizer que ela tem. Tá? Então, eu tenho coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As assindéticas têm ponto, ponto e vírgula, vírgula, travessão e não tem a conjunção. As sindéticas não tem vírgula, geralmente, mas pode ter, mas obrigatoriamente tem que ter uma conjunção. E aí a gente vai ver quais são os tipos de conjunções aqui nessa tabela. A gente tem 5 tipos, tá? Para que eles servem? Elas servem justamente para adicionar uma informação, quando é aditiva, é um acréscimo, é uma adição. Eu digo, por exemplo, ela estuda e trabalha. Tá? Ela não estuda nem trabalha. Então, eu adiciono sempre uma informação. Ou eu posso dizer, ela não só estuda, mas também trabalha. Tá? Então, ela serve para acrescentar alguma informação. Então, por isso que é adição. É igual o conceito de adição de matemática, né? Ela soma, é isso que ela faz. Agora, a adversativa, ela faz uma ressalva, ela faz um contraste, né? Eu digo assim, ela gosta de sorvete, porém estava sem dinheiro para comprar. Né? Então, tem uma adversidade ali. Né? Ela não fez os trabalhos, mas esperava tirar uma nota alta. Então tem uma contradição, porque se ela não fez, não tem como ter aquilo, né? A alternativa é uma ideia de exclusão ou de alternância, né? Ou eu fico aqui sentado para dar aula, ou eu fecho a câmera e saio. Né? Eu não tenho como fazer duas coisas, então eu dou uma alternância. Ou eu como, ou eu dou aula. Tá? Então, ora fala, ora fica quieto. Tá? Essa alternância ali. A conclusiva, que serve para conclusão, geralmente a gente usa, por exemplo, em final de redação, né? Se vocês estão pensando aí, por exemplo, no Enem, o final da redação, o último parágrafo, que é a conclusão, você vai usar, pode usar, né, uma conjunção conclusiva. Então, você escreve lá, não sei o que, não sei o que, e então disse que, né, final seria tal coisa. Ela comeu muito, portanto, ficou estufada. Né? Então, é uma conclusão. Explicativa, a explicativa é a coisa que vocês mais sabem fazer, provavelmente, porque sempre que vocês têm que dar uma desculpa para o pai e a mãe, vocês usam uma justificativa. Ah, eu não fiz a tarefa, pois eu não entendi direito. Né? Ah, eu não cheguei cedo porque perdi o ônibus. Né? Sempre que a gente quer dar uma explicação, aí a gente usa uma dessas frases aí. Tá? Então, são coisas que a gente usa no dia a dia e tem essas características. Adicionar ideia, apresentar uma adversidade, encontrar uma alternativa, concluir alguma coisa ou explicar alguma coisa. Tá? E é para isso que servem essas conjunções aí. E aí a gente tem que, quando não tem a presença dessas conjunções, a gente chama de assindética. Então, as sindéticas, elas são orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo. Estão apenas justapostas, colocadas uma do lado da outra. Então, eu tenho ele entrou, sentou-se. Ele entrou, sentou-se. Por que duas vezes? Uma com vírgula e a outra com ponto. Tá? Elas estão ligadas no sentido, mas elas não dependem uma da outra. Joãozinho saiu logo, estava atrasado. Tá? Não tem conectivo, tem vírgula. Meu pai foi trabalhar, chovia pela manhã. Então, na hora que ele saiu, chovia, né? Mas não tem ponto, não tem nada ali que liga uma com a outra. Agora vejam os outros exemplos, as sindéticas. Eu tenho ali
ora fala com delicadeza, ora fala com grosseria. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa nos dois casos. Tá? Vá agora ou chegará atrasada. Então, na primeira parte eu não tenho nenhuma... Ela é assindética porque eu não tenho nenhuma conjunção. E na segunda parte ela é sindética porque eu tenho uma conjunção alternativa. Estamos cansados, pois dormimos pouco. Na segunda parte eu tenho uma sindética explicativa e no primeiro eu tenho uma assindética porque eu não tenho nenhuma conjunção, ok? Não saímos de casa porque choveu muito. Então, na segunda parte eu tenho uma coordenada sindética explicativa, usando o porquê, e na primeira parte eu não tenho nada na frente, então ela é uma assindética. Tá certo? Então, assindética é quando não tem e sindética é quando tem conjunção. Essa é a diferença de uma para outra. E aqui eu tenho um outro exemplo, só para indicar mais dois exemplos, né? A mãe ia de um quarto ao outro, organizava as malas, vamos, vamos, dava ordens, pedia ajuda. Eu tenho 5 orações ali, tá? Todas são assindéticas, porque nenhuma delas tem conjunção na frente. Mesmo se o mesmo verbo for repetido várias vezes, cada vez que ele for repetido, eu preciso contar, tá? Então, mesmo estando repetidos, eu conto, por isso que dá o total de 6 orações. Logo de baixo eu tenho, deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou, remou, e aí a primeira onda o atingiu forte. Eu tenho duas que são sindéticas aditivas, porque elas acrescentam informações e tem o e, né? O e é uma conjunção aditiva. E as outras 3 eu não tenho nem nada adicionando. Então a 1 e a 2, desculpa, a 2 e a 4, a 2 e a 5 eu tenho, a 1 e a 3 e a 4 eu não tenho conjunção. Então a oração coordenada pode ser, resumindo aqui, sindética, quando se relaciona com a outra por meio de uma conjunção, e assindética, quando ela está justaposta, ou seja, colocada uma do lado da outra, sem a conjunção. E aí a sindética, ou seja, as com conjunção, podem ser desses 5 tipos: aditivas, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, de acordo com a ideia que está expressa pela conjunção que as introduz. Certo? Então, em resumo, eu tenho oração coordenada, elas são independentes, ou seja, elas não têm relação sintática entre elas. Elas são classificadas de 2 tipos: sindéticas e assindéticas, sendo que as assindéticas elas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos, né? Não tem nenhum conectivo ali no meio. Nas outras duas também não tem. E as orações sindéticas, elas têm. Tá? São sindéticas justamente porque elas apresentam algum tipo de conectivo. Tá? E aí, dependendo de qual objetivo, ela pode ser de 5 maneiras que eu não vou repetir porque eu acabei de dizer. Agora sim, a gente entra no universo do período composto por subordinação. Aí a gente vai ver qual é a diferença entre elas. Eu tenho, então, uns diziam, o que é que eles diziam? Eles diziam que ia dar 30 sacos. Os outros achavam. O que é que eles achavam? Que era 50. Essas duas frases são tiradas do texto por um pé de feijão, tá? Então é por isso que está falando de semente, plantação e tudo mais. Mas como para nós aqui interessa é o exemplo, né? Ela serve. Então eu tenho ali, ó, se vocês prestarem atenção, na primeira frase eu tenho um verbo, diziam. Depois, na segunda oração, eu tenho o verbo dar. Na terceira oração, eu tenho o verbo achar. E na quarta, eu tenho o era. Então, se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações, certo?
Só que olha a diferença agora. Uns diziam, o que é que eles diziam? Que ia dar 30 sacos. Então, esse 30 sacos, que é a segunda oração, ela só existe ali por conta da primeira. Se não tivesse a primeira, eu não teria a segunda. Assim como na 4 em relação a 3. Outros achavam. O que é que eles achavam? Eles achavam que não era 30, que era 50. Então, eu só tenho a oração de número 4 porque eu tenho a oração da número 3. E eu só tenho a oração de número 2 porque eu tenho a número 1. Se eu não tivesse a 1 e se eu não tivesse a 3, seria impossível ter a 2 e a 4. Elas não fariam nenhum sentido. Tá? Então, isso que é ser subordinado. É que a segunda oração vai completar o sentido da primeira. Então, essa é a diferença de ser dependente sintaticamente. Tá? Então, ali eu tenho, se eu for analisar por partes, né? Uns diziam, então, o uns é o sujeito, ou diziam é o verbo transitivo direto, porque não tem preposição, e a oração 2 ela é subordinada e ela é objeto direto, porque ela completa o verbo dizer. Tá? Na frase 3, na oração 3, né, melhor. Outros achavam. O outros é o sujeito, achavam é o verbo transitivo direto, e a oração 4 vai ser objeto direto, porque ela vai completar o sentido do verbo achar. Tá? Olha o outro exemplo logo abaixo. No fim começa a cerca, que separa o nosso pasto da estrada. Então, começa é o verbo. Quem começa? A cerca. Então, a cerca é o sujeito. Não importa se ela está depois do verbo ou antes do verbo, não é essa ordem, essa ordem não faz diferença. Mas é só pensar. Quem é que começa no fim? É a cerca. Então, a cerca é o sujeito, começar é o verbo, adjunto, no fim é o adjunto adverbial de lugar, porque é onde começa a cerca. E o que que a cerca faz? Ela separa o pasto da estrada. Então, que separa o pasto da estrada, ao mesmo tempo ela é a oração 2 e ela é subordinada porque ela completa o adjunto adnominal. Estou olhando aqui no celular que veio um monte de mensagem, é da escola, mas eu não sei se é alguém querendo entrar ou não. Não, é aviso. Então, oração subordinada, elas são aquelas que possuem a função de termos essenciais, ou mesmo que seja um termo integrante ou um termo acessório da oração principal. Tá? Então, essa é a diferença entre coordenação e subordinação. A coordenação, uma está do lado da outra, e a subordinação, uma depende da outra para existir. Tá? E aí ela pode ser de diversas maneiras, né? Eu posso classificar ela como substantiva, adverbial ou adjetiva. Então eu tenho, por exemplo, aguardo chuva. Chuva é um substantivo. E aí eu tenho logo embaixo o exemplo: aguardo que chova. Então o que chova é uma oração subordinada substantiva, tá? Porque o que chova aqui agora virou verbo, né? Chuva é o substantivo e o que chova é o verbo chover. E o aguardo é o verbo aguardar, esperar. Né? Locução adverbial. Com chuva, a plantação vingará. Então eu substituo por uma condicional ali. Ó. Se chover, então chover é verbo. Então, é uma oração subordinada adverbial causal, né? Se caso chover, é condicional, né? A plantação vingará. Então, eu tenho vingar ali, que é o verbo. E adjetivo, porque enfrentei a chuva ininterrupta, ou seja, a chuva que não parava, né? E aí eu transformo justamente ali, ó. Enfrentei a chuva que não parava. Enfrentei é o primeiro verbo, parava é o segundo verbo. Tá? Então, eu transformo elas em oração subordinada substantiva, em oração subordinada adverbial, em oração subordinada adjetiva. Por quê?
Porque no primeiro caso ela substituiu um substantivo, no segundo caso ela substituiu ou um advérbio ou ali uma locução adverbial, e no terceiro caso ela substituiu um adjetivo. Tá? E aí elas podem ser classificadas de acordo com a forma. Eu vou então aqui dentro das adjetivas mostrar outros exemplos, né? A oração subordinada adjetiva, ela exerce então a função de adjunta nominal. Vejam como fica. As pessoas que se esforçam são as que atingem o sucesso, tá? Ela é uma adjunta nominal de modo. As que se esforçam, as que não se esforçam, não acontece nada. As orações subordinadas adjetivas restritivas, o que elas fazem? Elas restringem o significado do termo que se referem. Então, se elas se referem a um substantivo, né, ela vai restringir aquele substantivo. Então, ali, ó, as crianças que brincam ao ar livre adoecem menos. Então, eu teria as crianças adoecem menos. Quais crianças? Todas? Não. As que brincam ao ar livre. Tá? As que brincam em lugar fechado pegam corona. Orações subordinadas. Então, adjetivas explicativas. O que elas fazem? Qual é a função delas? Elas adicionam uma explicação a um termo que já foi delimitado. Então, qual é o termo que foi delimitado? O meu amigo. O meu amigo merece minha gratidão. Qual amigo? Todos os amigos? Não. O que sempre esteve comigo nas horas difíceis. Tá? Então, eu dou uma explicação extra ali. Então, ela é uma adjetiva explicativa. Por que ela é... Vejam que todas elas estão dentro das adjetivas. Então, tem vários tipos de adjetivos. Tá? A oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo, ela tem uma função de adjunta nominal. Por quê? Porque ela está junto com o nome. Qual o nome? Olha ali no exemplo. Gosto de ver meu filho a brincar no jardim. A brincar no jardim, tá? Ela tem o verbo brincar no infinitivo, embora seja uma forma que a gente não usa muito no português do Brasil, mas que se usa muito no português de Portugal. A oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio, essa nós usamos mais. Então, por exemplo, gosto de ver meu filho brincando no jardim. Então, esse brincando é a forma verbal escrita no gerúndio do verbo brincar. Né? E ela também tem a função de adjunta nominal. Então, veja que reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio e reduzida de particípio, ela tem função de adjunta nominal. Por quê? Porque ela caracteriza um nome. Ela completa o sentido de um nome. Esta é a casa. Que casa? Construída pelo meu pai. Tá? Se eu voltar antes, eu gosto de ver meu filho. Meu filho fazendo o quê? Brincando no jardim. Tá? Então, eu tenho o nome casa e filho. Casa e filho são substantivos, são nomes, e o que vem depois completa o sentido do nome. Se ela completa o sentido do nome, por isso que ela é chamada de adjunta nominal. Tá? Se fosse um verbo, não seria esse nome, ela seria ou objeto direto ou objeto indireto. Tá? E aí temos as substantivas. As substantivas também, então, o adjetivo se refere ao quê? Se refere a adjetivo. Substantivas se refere aos substantivos. Então, eu tenho uma substantiva completiva nominal, que também completa um nome, tá? Só que agora, de que ela não viaje novamente, então, o ela ali é um pronome, mas ele está funcionando dentro desse contexto como também o núcleo da segunda parte, que está caracterizando o medo. Tá?
Então, eu sei que é um conteúdo relativamente complexo, né? É extenso, na verdade, né? Falar de todas. E aí a gente teria ainda, dentro das subordinadas substantivas, né? Há outros exemplos ali. E a gente ainda tem também as subordinadas adverbiais que funcionam como advérbios. Tá? A gente está chegando já no final da hora da aula. Eu vou parar a apresentação. Vou também parar a gravação.